Imagine uma cena cheia de movimento, quase como um instante congelado no tempo, onde a energia e o drama se entrelaçam de maneira impecável. Em pleno século XVII, Rembrandt criou uma obra que se tornaria uma das mais emblemáticas da história da arte. A Ronda Noturna, uma pintura que quebra as convenções da época e desafia nossa percepção de uma simples cena de guarda noturno. Eu sou Jean Batalha e no episódio de hoje vamos explorar essa obra intrigante, que não é apenas uma cena de guarda, mas um verdadeiro estudo sobre luz, sombra e a humanidade que permeia as figuras retratadas. Prepare-se para descobrir os segredos por trás dessa pintura e como Rembrandt usou a técnica da luz e da cor para criar uma das obras mais impressionantes do Barroco. Pintada em 1642, a Ronda Noturna não é, como muitos pensam, uma simples cena noturna. Na verdade, seu título é um equívoco, pois a obra retrata uma companhia de guardas civis de Amsterdã se preparando para um desfile, e não uma ronda à noite. A iluminação dramática, as figuras em movimento e o dinamismo da cena transformam o que poderia ser uma pintura de retrato formal em algo muito mais complexo e emocionante. Observe a composição no centro da cena. Temos o capitão Frans Banningkock e seu tenente Willem van Ruitenburg, ambos em posição de comando, prontos para liderar seus homens. No entanto, o que mais chama a atenção não são os líderes, mas os soldados ao redor deles, que parecem estar em movimento. A iluminação dramática que vem da direita da tela ilumina os rostos e as roupas, criando um jogo de luz e sombra que traz uma sensação de profundidade e energia. Esse contraste é o que realmente define a pintura e a torna tão inovadora. Diferente dos retratos tradicionais da época em que os personagens apareciam parados e alinhados, Rembrandt cria uma verdadeira ação acontecendo diante do espectador. Os soldados parecem se preparar para sair em marcha. Alguns carregam lanças e mosquetes, outros conversam, observam ou ajustam seus equipamentos. A luz entra dramaticamente na composição, iluminando certos rostos enquanto outros permanecem mergulhados na sombra. Rembrandt não estava apenas pintando homens armados. Ele estava explorando o movimento, o drama e a psicologia humana. A luz em A Ronda Noturna não serve apenas para iluminar. Ela guia nosso olhar, cria tensão e revela emoções. Apesar do nome pelo qual ficou famosa, a Ronda Noturna originalmente não apresentava uma cena noturna. Com o passar dos séculos, o verniz escureceu tanto a pintura que ela parecia acontecer à noite. Só após restaurações foi possível perceber que a cena se passa durante o dia. Outra curiosidade impressionante é que a pintura foi cortada nas laterais no século XVIII para caber em uma parede do prédio onde seria exposta. Isso mesmo, removeram partes da obra para ela encaixar melhor no espaço. Felizmente, existe uma cópia antiga que permitiu aos historiadores entender como era a composição original. Hoje, a obra passa constantemente por estudos e restaurações, com tecnologia de ponta. O museu chegou até a transmitir ao vivo pela internet parte do processo de restauração, permitindo que milhões de pessoas acompanhassem os segredos escondidos sob as camadas de tinta. Existe um detalhe em A Ronda Noturna que muita gente passa despercebido na primeira vez que olha para ela. A placa oval ao fundo da cena. Ela aparece parcialmente iluminada, pendurada atrás dos personagens, quase escondida pela escuridão. Nela estão escritos os nomes dos integrantes da companhia retratada por Rembrandt. É como se ele estivesse dizendo que aquelas pessoas não eram apenas indivíduos posando para um retrato. Elas faziam parte de algo maior. A companhia funciona como um organismo em movimento, cheio de energia e personalidade. E quanto mais observamos a pintura, mais detalhes surgem. Há homens carregando mosquetes em diferentes etapas do disparo. Um prepara a arma, outro atira, outro recarrega. Isso não acontece por acaso. Rembrandt criou quase uma sequência visual mostrando o funcionamento da guarda em ação. Também vemos tambores, lanças, bandeiras,
olhares direcionados para diferentes pontos, aumentando a sensação de movimento e desordem organizada. E então chegamos à figura mais misteriosa da obra, a menina iluminada de dourado. Ela não parece pertencer à cena militar, mas chama a atenção imediatamente. Alguns historiadores acreditam que ela simboliza o espírito da companhia. Outros dizem que ela funciona quase como um mascote visual. Na cintura dela, um detalhe curioso: um frango morto pendurado. E isso também tem significado. As garras do animal faziam referência ao símbolo dos arqueiros da Guarda Civil. Rembrandt escondia símbolos em pequenos detalhes, quase como mensagens secretas para quem observa com atenção. Talvez seja exatamente isso que faz a Ronda Noturna tão fascinante. Ela nunca termina de ser descoberta. Rembrandt não estava interessado apenas em retratar um momento específico. Ele queria capturar a vida, o movimento e a tensão desse momento. Ele rompe com a tradicional representação estática dos retratos da época e opta por um estilo mais dinâmico e expressivo. A iluminação não apenas destaca os rostos, mas também dá a impressão de que algo está prestes a acontecer, como se a ação estivesse prestes a explodir em movimento. Ao fazer isso, ele não só revolucionou a maneira de retratar figuras de poder e autoridade, mas também nos convidou a ver o que há por trás das faces que vemos: a emoção, o vigor e, claro, a humanidade. Rembrandt, um dos maiores mestres da pintura barroca, pintou a Ronda Noturna em uma época de grandes transformações na Holanda. A República Holandesa estava se tornando uma potência econômica e militar, e a pintura foi encomendada por uma companhia de guardas civis que queria ter uma obra que celebrasse sua importância na cidade. Rembrandt estava no auge da sua carreira quando pintou essa obra. Era conhecido por seu talento extraordinário em capturar a luz e a sombra. Ele experimentava com essas técnicas de iluminação como ninguém, e a Ronda Noturna é talvez a obra que melhor ilustra sua maestria nesse campo. A sua técnica de chiaroscuro, o contraste dramático entre luz e sombra, estava em pleno florescimento, e ele usou isso de forma tão impressionante que a obra se tornou uma verdadeira revolução na pintura. Mas a história de Rembrandt é também marcada por altos e baixos financeiros e pessoais. Ele enfrentou dificuldades financeiras e tragédias pessoais, incluindo a perda de sua esposa e também dos seus filhos. A forma como ele usava a luz e a sombra pode ser vista como uma metáfora para sua própria vida. Muitas vezes iluminada por momentos de grande glória, mas também marcada pela sombra da dificuldade e da perda. Você sabia que a Ronda Noturna não é o título original da obra? Quando ela foi pintada, seu nome era simplesmente A Companhia de Atiradores de Franz Bunning Koch. E a outra curiosidade interessante: Rembrandt foi contratado para pintar a obra, mas ele não entregou a peça final como um retrato tradicional de grupo. Ele não fez os soldados posarem de maneira estática como se esperava. Franz Bunning Koch e outros membros da Companhia dos Guardas Civis estavam decepcionados com o resultado. Eles esperavam um retrato mais tradicional, mas o que Rembrandt entregou foi uma pintura cheia de movimento e emoção. Gerou muitas críticas, mas ao longo do tempo, a ousadia do pintor foi reconhecida e a obra foi celebrada como uma das maiores do Barroco. Se por um lado, essa ousadia foi vista como um erro na época, ela também foi uma forma de Rembrandt desafiar as convenções da arte do seu tempo. Ele sabia que a verdadeira arte não deveria ser aprisionada em convenções rígidas, mas deveria ser capaz de capturar a essência daquele momento, da vida e também da emoção. Quando olhamos para a Ronda Noturna, não estamos vendo apenas um retrato de um grupo de guardas civis. Estamos vendo um momento de ação, um instante de vida que foi imortalizado pela habilidade única do artista em manipular a luz e a sombra. A pintura nos fala sobre a energia de uma cena, sobre o movimento e a emoção que estão além da superfície de uma simples imagem. Essa obra é mais do que apenas uma representação de uma guarda noturna. Ela é uma meditação sobre a vida e a morte, sobre o poder e a fragilidade humana, sobre o que se esconde nas sombras e o que se revela na luz. A Ronda Noturna é uma obra que nos convida a olhar mais profundamente e a procurar além da cena e entender o que está por trás de cada figura, cada movimento e cada feixe de luz.
Atualmente, a Ronda Noturna está exposta no Rijksmuseum, em Amsterdã, na Holanda. Ela ocupa uma sala inteira e impressiona imediatamente pelo tamanho monumental. São mais de 3 metros de altura por 4 de largura. Ver essa obra ao vivo é uma experiência quase cinematográfica. A sensação é de estar diante de uma cena congelada no tempo, como se a qualquer momento aqueles homens fossem sair marchando para fora da tela. Eu tive a oportunidade de ver essa obra que está na Holanda, né? E olha, ela é sinceramente, gente, maravilhosa. Obrigado por acompanhar mais um episódio dos Segredos da Tela. No próximo episódio, vamos continuar nossa jornada pelo mundo da arte e explorar mais histórias e curiosidades que às vezes você nunca imaginou. Até lá, lembre-se de que, como Rembrandt fez com sua luz e sombra, a arte também tem o poder de nos mostrar mais do que parece à primeira vista.